Fala aí, pessoal, tudo bom? Tô só terminando de fazer um cafezinho aqui. Eu fiz o meu, só que o meu filho, ele gosta de fazer o dele também. E aí ele... Enfim, a gente tá só terminando de fazer o dele pra ele ver. Né, Noah? Né, Liam? Ó, quer colocar? Ó, vamos lá. Isso. Coloca. Tá bom. Parabéns. Segura aí um pouquinho, que eu já entro. Pequeno detalhe familiar logístico aqui. Bom, então vamos lá. Ó, tá pronto. Parabéns. Parabéns. Segura aí que vai rolar. 747. Paciência. Bom, segura aí que eu vou chamar já alguém. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Tá quase. Se tiver a fim de enviar uma solicitação, envia aí. Foi. Vamos lá? Quem será que vai querer fazer uma pergunta pra mim? Ninguém. Peraí. Ah, tem bastante gente, perdão. Vou começar com a Lucilene. Oi, Érico. Oi, segura só um pouquinho, Lucilene. Deixa eu ver se eu consigo conectar meu headphone aqui pra você. Pra mim, na verdade. Vamos lá. Não conectou, que louco. Mas tá bom, fala aí, Lucilene. Cara, eu nem acredito que você me chamou. Tudo bom? Já faz um tempão que eu peço. De onde você é? Bom, eu moro em João Pessoa, na Excelente. Paraíba. E qual é a sua pergunta, Lucilene? Érico, eu sou nutricionista, sou aluna do Fórmula. Eu estive na sua Masterclass em Recife. Inclusive, te fiz uma pergunta lá. E assim, qual é a minha maior dúvida? Eu já trabalho com nicho de emagrecimento. Na verdade, eu atuo enquanto nutricionista na área clínica já faz, desde que eu me formei praticamente. E aí a gente atua com praticamente tudo que chega para a nutrição. Eu tenho focado na área de emagrecimento desde a época que eu tinha um restaurante. E aí eu montei um grupo onde eu, além de fazer o acompanhamento nutricional, fazia também a entrega das refeições. E isso era bem bacana. E aí, desde então, eu comecei a ver muito resultado e comecei a trabalhar com esse nicho. Só que eu sou muito apaixonada por gastronomia saudável. Então, assim, uma coisa que eu sempre pergunto muito, até lá na comunidade, é como é que as pessoas definem o nicho quando tem duas coisas que são tão afins. Então, eu estou trabalhando na minha lista, eu já fiz, estou organizando o meu lançamento de semente com o curso de emagrecimento, já gravei boa parte das aulas, Ixi, só que eu tenho aulas. ixi. Pois é, você falou que não era para gravar, mas eu, na verdade eu já tinha isso gravado, porque já faz um tempo que eu venho gravando coisas. Não é nem pelo E fato aí, de gravar, ou não. Mas eu tô sentindo alguns sinais de fumaça.
Mas vamos lá, eu vou deixar você finalizar a pergunta para eu ter certeza que eu vou conseguir responder a sua pergunta, tá bom? Tá. Eu só pensei, Minha dúvida principal. Você tá me ouvindo bem? Que eu tô sem o fone. eu tô te ouvindo muito bem. Ótimo. Minha dúvida principal é exatamente a coisa do nicho. Porque eu trabalho com emagrecimento, mas gosto da gastronomia. Então, assim, eu não sei como eu vou captar, porque assim, uma coisa é alguém que quer emagrecer, outra coisa é alguém que gosta de culinária saudável. E eu não sei se eu posso trabalhar emagrecimento e entregar a culinária saudável e, sei lá, as dicas e o caminho, as estratégias de emagrecimento, entende? Eu tenho muita dúvida com relação a isso. Parece que eu não sei ainda quem eu quero captar. Tanto que os meus e-books, que eu estou fazendo a diagramação agora, tem e-books de culinária, de receita, com dicas e com valor nutricional, mas também tem e-books falando das estratégias de emagrecimento. Eu fiz e-books sobre dieta low carb, sobre jejum intermitente, enfim. Queria ouvir um pouco a tua opinião com relação a essa minha dúvida. Então tá bom. Essa aí eu chamo de. Existe. É uma dúvida que acontece muito, eu não quero que você se sinta culpado por ela. Você está decidindo, fazendo uma grande decisão, onde você vai passar boa parte do seu tempo. Não é igual ao casamento, mas é mais ou menos igual ao casamento. E você está com síndrome de lasanha ou canelone. Você não sabe se é lasanha ou de canelone. A lasanha tem algumas vantagens, né? O emagrecimento deve ter algumas vantagens. Por exemplo, maior. Só que o cannelloni também tem algumas vantagens. Por exemplo, você gosta muito de falar disso, né? E você é casado? Eu sou casada, tenho um filho de 8 anos e um cachorrinho que não me deixa em paz. E um cachorrinho que preenche a sua vida, não te deixando em paz. Tudo. É, E um cachorrinho que não me deixa comer em paz. não sei se você viveu esse dilema na hora de escolher o seu marido ou não, mas tem mulheres que reportam que às vezes ela tem mais de uma opção. Tem aquele cara que, enfim, tem uma vida muito estável, assim, assado, mas tem aquele cara que ele a ama, mas também tem alguns super defeitos, talvez, sei lá, não. Muito festeiro, alguma coisa assim. Você tá entendendo que é a mesma coisa? É lasanha ou Enfim. canelone. E a síndrome da lasanha ou canelone acontece no restaurante, quando você entra, você vai pedir lasanha ou canelone. Acontece quando você vai casar e principalmente quando você vai fundar um negócio onde você tem que comprometer tanto tempo. Mas só tem um jeito de você sair da síndrome da lasanha ou canelone. Não tem. O que é melhor, lasanha ou canelone? Depende. Talvez a resposta. Todos têm prós e contras. Depende do dia, depende da lasanha, depende do canelone. Só que não existe a resposta certa. E você vai ter que fazer uma decisão. Ou lasanha ou canelone. Você pode decidir não decidir. Mas aí é que nem você decidir quando você tem dois pretendentes para casar e não casa com nenhum. Você fica solteiro. Você está no restaurante, não decide, você fica sem comida. O problema acontece quando você não finge que decide, mas não decide. Então, por exemplo, imagina que você está com dois pretendentes para casar e você começa a namorar os dois. Eventualmente vai dar ruim. Não vai rolar. Para você e para eles. Então a pergunta é: lasanha ou canelone? Érico, vou te falar por que eu tenho tanta dúvida. Eu tenho muitas provas sociais. Me falar porque você tem tanta dúvida. Se você não tivesse tanta dúvida, você não estaria nem fazendo essa pergunta para mim. Eu imaginava que você pudesse me responder isso. Mas eu vou te dar mais um. Vamos colocar mais um argumento aqui, para ver se fica mais fácil decidir. Eu tenho muita prova ao longo da minha carreira, muitos cases de sucesso no processo de emagrecimento. Eu tenho, inclusive, muitos depoimentos, eu tenho, inclusive, muitas pessoas que falam assim, olha, Lucilene me ajudou a sair da obesidade, Lucilene me ajudou a melhorar a minha qualidade de vida e a minha saúde, porque eu perdi bastante peso. Então,
você fala muito da gente buscar isso, buscar essa coisa da prova. E eu já tenho 15 anos de carreira, eu não sou tão jovem na profissão. E por esse motivo eu tenho esses cases de sucesso no processo de emagrecimento. E com relação à gastronomia, eu acho que é um nicho completamente diferente, porque eu não posso dizer que os meus clientes emagreceram, porque eu dei para eles algumas receitas, eu ensinei para eles que eles tinham que comer saudável e saboroso, como eu costumo dizer quando eu estou cozinhando. Certo? Então, assim, é um conjunto de coisas. Emagrecer é complexo. E aí é por isso que eu tenho tanta dúvida. É como se eu já tivesse uma base feita no É, nicho de emagrecimento, é enquanto que muita. no nicho de gastronomia eu não tenho. Similarmente uma moça me falar assim: olha, Érico, tem o pretendente número um, ele já é tão bem de vida, tão estável, tem emprego. E eu não estou falando que a gente precisa de emprego para casar, não, mas ajuda, né? Casada, tem casado, ele é estável. Mas tem esse outro cara, ele é super mais jovem, mais festeiro, parece que tem mais encanto. E aí, você vai escolher o cara casado, que te dá mais possibilidade, ou aquele que você ama, você tem um pouco desse fogo, dessa paixão? Mesma coisa. Eu não vou escolher para você, não, porque quem vai casar é Não, você. sim. É, eu Então, assim, imaginei que você. o Não fato, tem como escolher. não tem. Mas você. E eu tô partindo do pressuposto que não dá para entregar os dois. Você tem experiência, 15 anos de experiência, você tá vendo que emagrecer é um desafio diferente do culinária saudável, né? Uma fase diferente. Uma ele precisa perder peso, talvez o culinária saudável seja uma fase de manter o peso, né? Senão não é saudável, provavelmente, mas e aí, lasanha ou canelone? Eu já tenho uma experiência Não, não, dos não. grupos de Fica desafios mais. com emagrecimento. Já falou tudo sobre lasanha e tudo sobre canelone. Tem um amigo meu que essa lasanha e canelone, ele ficava debatendo a vida inteira se ele ia escolher lasanha ou canelone. E de verdade, isso é literalmente, a gente no restaurante só servia lasanha canelone e ele ia. E aí quando ele escolhia um, o garçom ainda virava, ele ainda chamava o garçom, acho que eu quero canelone. Ele ainda mudava de ideia. A grande pergunta que eu te faço é, lasanha ou canelone? Eu acho que eu vou seguir no nicho de emagrecimento. E Hum, vou tentar focar, continuar fazendo a minha lista com esse nicho. total. Uma coisa é certa. Depois que as mulheres emagrecerem, eu acho que são mulheres, seus clientes, eu estou subestimando, pode ser um Sim, a grande maioria. total. Depois que as suas clientes emagrecerem, o que que elas vão Manter o emagrecimento. possível? Uma das alternativas para manter o emagrecimento é comprar marmita, né? Marmitas saudáveis, comidas saudáveis. Mas tem uma que é uma outra negócio, que é para cozinhar. Então, o fato de você escolher lasanha hoje não quer dizer que canelone não vai ser nunca na sua vida. Pode ser um projeto mais para frente. Ou me animou mais, Sacou? porque é tão difícil a gente separar as coisas que a gente gosta de fazer, né? Pode ser um projeto para frente. Ser um projeto mais para frente. Dito tudo isso, né, com esse seu dilema do lasanha e canelone, eu vi alguns problemas. No que você falou, você me gerou um negócio. Um sinal de fumaça. Sim, fala aí. Oi, você está pensando muito no produto, né, naturalmente. Né, você tinha até esse dilema. Você estava falando que ia fazer o seu lançamento de semente, já estava preocupando com a lista, né? Isso, eu já tenho Ainda uma lista, estou criando mais. e essa lista é feita de quê? É para lasanha ou para canelone? No momento eu estou fazendo para emagrecimento. Show de bola. E aí vem o problema. Eu queria que você tivesse quando uma pessoa está no seu estágio, ele devia estar preocupado com uma outra coisa e não com o produto. Né? O produto vai ser uma preocupação, né? Tipo, você está construindo uma casa, tem a hora de preocupar com o telhado. Mas quando o cara está fazendo a fundação, ele não quer saber que tipo de madeira necessariamente ele vai fazer no telhado, alguma coisa do tipo. Ele tem que estar preocupado em fazer a fundação. E eu quero saber como é que está a sua fundação.
Então, posso fazer um focado nos trilhos agora que você já escolheu lá? Vamos. Faz aí, o que é que você quer saber? Então, tá bom. Quem é a sua cliente ideal? A minha cliente ideal, eu já tracei um pouco mulheres entre 25 e 50 anos. Eu sei que é bem longo, mas é o que eu vejo que chega para mim e Chega que mais desejam emagrecer. ou chega mais que 50? A maioria, o 80% está onde? Eu sei que a exceção está bem aos lados, mas o 80%, se É, chutasse uma idade na média uma que... idade. É a média de 32 até 35 anos. Tá Essa é a bom. média. Eu vou te falar uma coisa. É a cliente que se identifica comigo. Então tá bom. Primeira lição aqui do 747. Você vai ter gente de tudo quanto é jeito. Eu tenho até concurseiro que compra o meu curso sem eu pedir para ele comprar. Fala assim, velho, vai estudar para concurso. Tá vendo 747? Vai estudar Constituição, alguma coisa, porque isso aqui não cai em concurso, não. Então tem sempre um que compra. Só que se você falar para uma senhora é uma palavra errada, né? Falar para uma mulher de 55 anos é diferente de falar para uma mulher de 35. É verdade. Elas têm aspirações diferentes também. Com 55 anos, tem um quê muito que não só é estético. O que acontece aos 55 anos? Nossa, a preocupação realmente é com a saúde. A máquina dá defeito, né? O carro fica velho. Eu falo carro, né? A gente vive numa máquina, né? Nosso espírito, corpo vive numa máquina. Ela começa, já foi ao médico algumas vezes, está preocupada com alguma coisa. A minha mãe tem 70. Quando chega aos 70, aí é mais intenso ainda. Minha mãe está preocupada, aos 73, ela está preocupada pouco com a estética dela. Não, ela está preocupada com a estética dela, mas ela está preocupada em sobreviver, basicamente. Então ela pensa em diabetes, ela pensa em outras coisas que não só a estética. A estética deixa de ser uma prioridade para uma mulher de 70 anos. Entre 70 e 30, você entende que é diferente também? Eu não estou falando que é tão intenso. Então, se você está falando com uma mulher de 55, é diferente de você estar falando com uma mulher de 35. É diferente de você estar falando com uma mulher de 40. Em 40 a coisa começa, o bicho começa a pegar, né? Porque até os 40, você tem até um certo nível de estética. Aos 40, esse nível começa a desbalancear um pouco mais forte no rosto, É no verdade. metabolismo. Tem algumas mulheres que entram na menopausa, que é um processo hormonal, sexual. A mulher de 40, ela vive, ela vive uma realidade diferente da mulher de 30. Você está entendendo? Que é de 30 não é de 20, mais 40. Então, o primeiro passo é você definir quem... Se você tentar falar com a de 55, do mesmo jeito que você fala com a de 35 ou de 40, você vai falar ineficientemente. E aí você não vai conquistar nem a de 40. Eu falo assim, estatisticamente, é diferente do negócio físico, né? Negócio físico, uma fala para outra e vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. O negócio físico pinga, 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 pinga. O digital, você tem que pensar em estatística, em massa. Porque se você tentar falar do mesmo jeito, com a mesma linguagem, sobre os mesmos problemas, para uma mulher de 55, porque 40, você vai ficar morna. Então, tem a cerveja quente, tem a cerveja fria. Às vezes, cerveja morna. Né? Tem o café quente, o café frio. Tem gente que... Eu tomo café frio. Gelado, chama cold brew. Eu tomo café quente, mas morno. Então, na internet, você não quer ser uma pessoa morna. Você quer ser quente ou frio. Eu podia muito bem tentar vender para concurseiro também, mas eu não quero vender para concurseiro. Eu quero vender para empreendedor. Eu sei que... se concurseiro pode fazer sincero? Pode, mas não é minha praia. Sai daqui, concurseiro. Se tiver algum aqui, vai embora daqui. Vai, show. Vai estudar para concurso. Eu falo isso. Não tentando enxotar, não. Tentando falar para ele focar no que é importante na vida dele. Então, primeiro problema na definição do seu cliente, e isso é igual uma célula-tronco.
que é célula-tronco? Você sabe o que é célula-tronco de um bebê? Primeira A célula, célula... É, der defeito ali, tende a espalhar para o resto, né? é verdade. Então você tem o primeiro defeito na sua célula-tronco. Não está muito claro quem você está falando para. Porque você está falando do jeito que você fala no seu mundo real, convencional. Você está no mundo paralelo. Então, primeira sugestão, anota aí. Define mais, um pouco mais, essa idade um pouco mais... Ó, 30, 40. Define onde você vai acertar 80% das vezes. Então, se eu Sim. tivesse te dar só uma faixa de 10 anos, para você acertar 80% das vezes, qual que seria essa faixa de 10 anos? Seria 30 a 40. Uhum. Isso quer dizer que se a mulher de 55 comprar seu produto, você não vai vender, não. Tá tudo bem, ela compra, mas não é. Mas você fala. Então, pensa. Você está falando para uma mulher de 30, 40. Agora você pensa. Você é mulher e você sabe. Você teve clientes, você sabe. Eu não sei. Eu especulo. Eu sou homem, eu não vivo na pele que é ser uma mulher de 30, 40. Eu sei que é ser um homem de entre 40 e 45, tem 42. Eu sei isso. Mas agora você define o que essa mulher quer entre 30 e 40 e o que ela quer. Então você definiu. A mulher, ela quer emagrecer, eu imagino, mas o que ela quer? 30, 40. Não é simples assim emagrecer só. O que ela quer? Bom, uma mulher de 30 a 40, ela geralmente está naquela fase da estabilizar, já geralmente, e eu tô assim, bem pegando que eu já tenho clientes, já tem filhos, ela tá buscando autoestima, ela quer emagrecer porque ela precisa meio que consolidar, sabe? É como se já tivesse passado aquela fase do oba-oba e agora precisa agir. Então, a mulher que chega para mim, ela chega muito nessa fase. Na maioria das vezes ela tem filhos, então. Tem filhos, a maioria das vezes. Então tá bom. E o que acontece? E eu vou te falar assim, o que acontece quando a mulher engravida? Ela ganha um peso. Ela Nossa. volta. 90% delas não tende a voltar na época do antes do peso. E sabe como é É. que eu sei isso? Sabe como? Não entendi. Você sabe como é que eu sei disso? Acho que a sua esposa passou por isso. Não só por minha esposa, mas sabe como é que eu sei disso? Assim, mais do que isso? Eu tenho 2 olhos. É fácil enxergar, realmente. Né? Os homens sabem, eles veem. Então, assim, mas a grande pergunta é, ela quer emagrecer, mas emagrecer, ela quer emagrecer 0 quilos? Ela quer emagrecer 500 gramas? O que ela quer? Ela quer voltar ao tempo do antes dos filhos? Será? Eu não sei o que ela quer. Mas é interessante, você tem que falar assim, o que ela deseja. O que você pode dar para ela. Então, o que é que ela deseja? No nicho de emagrecimento não é tão fácil, porque com essa experiência que eu tenho de consultório, eu já Nem ouvi de tudo. eu, Nenhum, né? o meu também não é. Mas se você não definir uma promessa, o que vai acontecer? Você vai ficar morno. É tipo eu tentar te vender uma viagem, mas eu não vou te definir. Para onde você quer ir? Ah, no nicho de viagem é tão difícil. Tem gente que quer ir para Roma, tem gente que quer ir para o Ceará, tem gente que quer ir para o Rio Grande do Sul, tem gente que quer ir para Paris. É tão difícil. Vem aqui no meu avião. Você não vai vender. Vai ser mais ou menos ali, ó. Quem vai subir no seu avião se você não definir? Então, o que eu quero dizer é, se você não define uma promessa específica, você vai sofrer sem clientes no digital. Não quer sofrer sem clientes no digital. Quer? Não, já estou feliz com os meus clientes físicos e eu realmente quero alcançar mais. Exatamente. Então, para isso, você tem que me definir o que ela quer em uma frase. A minha cliente, ela quer, ela quer emagrecer no máximo 6 quilos. Sabe, eu tenho, obviamente, eu estou falando da grande maioria, eu tenho, obviamente, clientes que estão na obesidade, precisam emagrecer 30, e eu acompanho essas pessoas.
Mas Mas eu a não... grande maioria fala que quer emagrecer 6 e ficaria feliz. Eu sempre pergunto, qual é o peso que te deixa feliz? E Uhum. geralmente eu escuto muito isso, menos de Ah, 10 quilos. e é diferente uma dieta, não sei se é, tá? Mas é diferente um approach, uma estratégia para emagrecer 30 quilos versus uma estratégia para emagrecer 6, né? Eu acho que Sim. eu sei que é de 30, tem que emagrecer 6 primeiro, mas eu acho que é diferente. Então tá bom. Então você acha que o número 6 é o sweet spot, é o que elas querem. Então você pode Eu fazer acho que a grande maioria fica feliz com isso. você pode fazer. Então qual que é a sua promessa? Qual que é a sua Roma? O que que você vai oferecer? Na nutrição é muito difícil, eu dei aula há muitos anos e a ciência impede a gente de dizer, Uhum. sabe? Eu fico meio amarrada com isso. Ó, eu não sou seu psicólogo, não. Eu sei, A vida é eu difícil. nem tenho Ó, psicólogo. você acredita que é só difícil na nutrição, né? A nutrição não é nada de... Eu vou te falar, vou te dar uma dura realidade. Você sabe que eu lido com centenas de pessoas, não sabe? E ó, Sim. quando eu falo lido, eu gero 6 em 7. Eu ensino a jornada do 6 em 7 para centenas de pessoas. Ontem, uma pessoa fez 6 em 7 em mandala pontilhada e me mandou um testemunho. Sabe o que é mandala? Sim, Então, assim, eu posso dizer que, que você não é diferente. A nutrição tem suas nuances, mas não é diferente. Não é tão. Tão. É tipo, às vezes uma cliente chega para você, mas a minha vida é assim. Nananã. Assim, aí você vai chegar assim, ai, que legal, parabéns, segue a dieta. Você está entendendo que as pessoas acham que elas são muito diferentes, mas que no final das contas a sua dieta funciona para, vamos dizer, para 99% delas? A não ser alguém que tem um sim. mais clínico. A mesma coisa funciona com a minha. Então eu sei que você acha que nutrição é difícil, que é isso e aquilo. Eu sei disso. E quando eu pegar uma pessoa aqui do artesanato, assim, mas na nutrição é fácil. Nas finanças muito mal. Entendi. É Então eu verdade, a gente tem que quero achar mais. que é mais difícil. Não, então esquece essa parada difícil e tal. Por enquanto, nesse 747, me fala. Qual vai ser a sua promessa? Então eu vou E prometer ó, que a minha cliente eu te prometo que você não precisa casar com essa promessa agora, não. É uma especulação, mas você vai ter que. Vamos especular. Qual vai ser a sua promessa em uma frase? perca 6 quilos em Excelente. 6 semanas. 6 em 6. 6 quilos em 6 semanas. Sim, Pode ser uma. Tá bom? E é uma promessa. E ó, mas você tá entendendo que 6 em 6. 6 quilos em 6 semanas. Não precisa ser 6 em 6, não é que eu tô com 6 em 7 na cabeça. Mas você entendeu que agora ela sabe, se ela quiser perder 6 quilos em 6 semanas, quem que ela tem que seguir? eu. Agora ela sabe por que que ela te segue. Não quer dizer que você só sabe fazer isso. Esse é o seu único truque, sua única estratégia. Entendi. Mas você quer ser conhecida como a mulher dos 6 quilos. Você vai começar a pegar uma fatia do mercado no Brasil que quer perder 6 quilos. Depois você pode fundar outros produtos e tal, mas você está entendendo isso? Que agora ela sabe por que que ela te segue. Ela sabe qual é a sua Roma. Então tá bom. Quando você estava pensando no produto, se você não tem Roma, é um bebê com uma célula tronco com defeito. Mas agora a gente consertou, não consertou? Sim, facilitou. Facilitou. Fica mais fácil fazer o produto. Não, aí que você se engana. A maioria. Você lembra que eu falo que as pessoas demoram 7 lançamentos para fazer o 6 em 7? Sim, Eu falo isso porque eu falo uma coisa para elas e elas não me escutam. E aí elas têm que ir lá, bater a cabeça, zerar o lançamento, sentir a dor, sofrer um pouco, para depois revisar a fórmula para escutar o que eu tô falando. Você já viu falar uma. Às vezes você fala para uma pessoa assim: não faz isso, não faz, principalmente para filho, não faz isso. Aí o filho vai lá e faz. Ele não te escuta. Aí quando ele bate a cabeça, ou tem um pequeno machucado, um pequeno acidente, ele sente uma pequena dor, aí você fala para ele, ele começa a te escutar. Você entende isso?
Sim. Eu falo uma coisa dentro do Fórmula de Lançamento o tempo inteiro. E o fato das pessoas não me escutarem faz com que elas demorem muito mais para fazer o 6 em 7. E eu vou falar aqui para você uma vez, você vai ter a chance de me escutar dessa vez. E se você me escutar e essa ficha cair, seu 6 em 7 vai tender a ir mais rápido. Tá bom? Mas se você não escutar, tá tudo bem também. Eu também falo com meu filho, ele vai lá, brinca em cima da escada, cai da escada e... Você não vai morrer por causa disso, tá bom? Eu acho que não. Mas enfim, vamos lá. É o seguinte, a promessa não é só importante para fazer o produto. Então, quando você estava me fazendo perguntas sobre o produto, e eu meio que senti que a promessa não estava bem definida, eu vi um fundamental no pensamento. E agora eu vou falar qual é esse erro. Na hora de construir a audiência, você precisa construir audiência para essa promessa. Porque se você construir uma audiência geral ou para outras promessas, quando você for lançar essa promessa, ela não vai ser tão eficiente. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de outro nicho para você visualizar. Qual que é a minha promessa? Fazer um 6 em 7. R$100.000 em 7 dias. Sim. Eu falo desses R$100.000 em 7 dias o tempo inteiro. Meu podcast chama Podcast 6 em 7. Tudo que eu falo, e R$100.000 em 7 dias, é Roma para mim. E tudo que eu falo é um atalho ou um obstáculo a Roma. Não, eu sei muito de marketing digital, não sei? Sei. Eu podia dar dicas de Instagram, podia dar dicas de vender um pouco mais, podia dar dicas para profissionais liberais lotarem a agenda através do marketing digital, podia dar dicas para restaurantes criarem um perfil atrativo no Facebook. Tudo isso eu sei fazer. Eu sei que tem gente até que quer. Só que se eu crio isso, eu atraio quem quer, vamos dizer assim, criar um perfil atrativo no Facebook, quem quer vender um pouquinho mais. Só que vender um pouquinho mais não é fazer um lançamento. Não é um 6 em 7. E aí, quando eu chego lá na frente e lanço um produto que chama 6 em 7, tem uns até que compram, mas não foi para isso que eles entraram. E aí eu gastei energia trazendo aquele que não é o encaixe perfeito, não é queijo e goiabada, entendeu? Não tem... Falar queijo e goiabada para um nutricionista é complicado, mas você entende? Não tem a combinação perfeita para explodir. Então, o que acontece? Quando eu defino Roma, eu defino antes de produzir o conteúdo. Porque quando eu produzo o conteúdo, eu tenho certeza, mas eu tenho uma grande coeficiente de certeza que aquela pessoa está interessada no produto. Porque eu falei disso antes dela entrar na minha audiência. Então, eu falo de Roma, isso é, do destino que eu quero levar, o tempo inteiro. Se alguém está aqui, essas 1.057 pessoas, e não quer fazer um 6 em 7, e as pessoas, eu quero. Não, tem gente que não quer, acredite em mim, dá trabalho essa parada. Dá trabalho, é que nem emagrecer, dá trabalho. Ninguém entra no emagrecimento achando que não dá trabalho. Todo mundo sabe que dá trabalho. A gente quer ter menos trabalho, a gente quer ter um trabalho mais direcionado, a gente quer acompanhar alguém que tem, a gente quer ter um trabalho que não tem efeitos colaterais com a nossa saúde. Mas a gente sabe, no fundo, que não vai ser simples. O simples é engordar, tomar cerveja, sei lá, relaxar, fazer pouco exercício. Mas você tem que atrair essa pessoa na base. Então, se você é nutricionista dos 6 quilos, eu estou generalizando aqui, ela tem que saber disso antes dela entrar. Quando ela entrar, ela tem que sacar isso. Vai ser impossível ela sacar. Se ela não quer 6 quilos, ela vai sair do seu blog. Tá tudo bem. Tem mulher suficiente nesse mundo querendo emagrecer 6 quilos no Brasil. Dá para você fazer 6 em 7 quase umas boas gerações. Então, se a sua Roma não estava bem definida, o seu conteúdo não deve estar. E o seu conteúdo está genérico. E aí, o que é o problema de um conteúdo genérico? Ele é difícil. É mais fácil eu vender aspirina
O cara tá com dor de cabeça, toma uma aspirina. É fácil. Do que eu vender arnica. A arnica é aquela erva que dizem a lenda que cura tudo. Diabetes, impotência, câncer. Sim. É difícil de vender arnica. Se você atrair pessoa da arnica, mas o seu lançamento vai tender a ser menos potente. E você vai começar a entender isso. Aí você vai fazer o seu primeiro lançamento, vender nada. Aí você fala assim, o que o Érico me fez de errado? O Érico falou alguma coisa e você revê a fórmula de novo. O que o Érico falou? Na terceira paulada do mercado na sua cabeça, você vai falar, opa, tem alguma coisa que ele falou e eu não escutei. Ah. Então, eu vou falar para você. Se a sua promessa é 6 quilos em 6 semanas, ou em 7 semanas, ou em 10 semanas, ou em 2 semanas, você tem que falar disso, eu chamo a promessa, a Roma, você tem que falar disso o tempo inteiro. Então, por exemplo, você vai fazer um jeito de criar audiência e fazer conteúdo, certo? Eu já faço muito conteúdo. Excelente. Mas agora eu tenho que fazer conteúdo mais direcionado, pelo que eu entendi O melhor. conteúdo não está claramente levando a Roma. Não está claramente levando a essa Roma. E eu quero te direcionar isso. Para os seus lançamentos em 7 para depois você me enviar um testemunho. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar num potencial depois dessa live, você vai querer criar novos conteúdos, né? E você vai querer criar conteúdos que seguem essa sacadinha. Então, eu vou fazer uma especulação do seu próximo conteúdo aqui. É só uma especulação, tá bom? Vamos especular qual que será o seu próximo conteúdo. Aí você já faz conteúdo raiz com mais de 30 minutos? Sim. Show de bola. Faço muito conteúdo raiz, Nutella, tudo. Excelente. Então vamos falar do seu Muita live. raiz. Me diz o que você acha que vai ser o seu próximo conteúdo raiz. O conteúdo ele começa com uma frase, que é o título do vídeo, né? Qual vai ser o título do seu próximo vídeo? Assim, Como emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Mas eu acho que eu tenho que começar a dizer o como. As pessoas nunca sabem. Acho que então, talvez tá eu tenha que começar a dizer o caminho. Como emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Esse é um bom, tá bom? Faz sentido? Sim. Porque você faz. Esse é uma resposta óbvia. Como chegar a Roma? Tá bom. Só que você tem que produzir mais conteúdo. E eu não vou. Porque o caminho não é tão curto. Eu não vou devagar nesse, porque esse é muito fácil. Tá bom? Tá. Não é fácil, é muito óbvio. Porque se você, depois desse, qual vai ser o próximo? Eu quero te dar um framework, uma fórmula, uma receita para você conseguir conteúdo quase infinito, sempre para atrair essa pessoa que vai para Roma, tá bom? Então, o primeiro é como chegar em Roma, beleza. Qual que é o segundo? Por que você precisa saber disso para emagrecer 6 quilos? Alguma coisa assim, porque tem muita estratégia. Certo? Qual vai ser o terceiro? Conheça a estratégia que vai te emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Mas não é isso, esse não é igual ao primeiro? Esse é igual ao primeiro, né? Que é como. Não Mas é sei. porque tem tanto estratégia. Parece para mim como usuário. Usuário não, avatar, né? Acho que eu tenho que sentar e ver minha criatividade. Vamos lá. Botar um negócio nos papéis. Eu tenho tanto título, Érico, eu fiz vários para criar vídeo. Excelente. Então vamos lá. Eu vou te ensinar uma maneira de você criar infinitos, sem muita criatividade. Tá bom? Não sem muita criatividade, perdão. Sem muita inspiração, sem necessidade de inspirar. Então tá bom. Tá. Você vai pegar uma folha de papel. Escreve aí. Folha de papel. Pega uma folha de papel. Tem uma folha de papel aí? Tenho. Tenho sim. Vou pegar aqui. Uma folhinha de papel. Cara, eu ainda vou receber um testemunho seu. A gente vai resolver esse problema. Vai. Eu acho que no final das como vai? Você é o tipo de pessoa que sempre vai fazer o 6 em 7. Cara, tá comprometida, tem a fórmula, tá aqui no 747, tá resolvendo dúvidas, sabe o que quer. Parece uma mulher que não é de procrastinação. Uma vez, mulher é o seguinte, tem um quê diferente, uma reticência mais de decidir, mas quando decide, ninguém segura. Eu sou muito prática.
Mulher, eu acho que com os homens eles tendem a ser um pouco mais decisivos no começo. Eu decido mais, tem um que mais decisivo, mas a mulher quando decide, nas minhas alunas, ninguém segura. E ela tem uma resiliência brutal. Mas vamos lá. Então você pegou uma folha de papel, tá bom? Tá aí. Sim. Eu peguei uma também, eu vou pedir para a audiência pegar também, só para vocês participarem comigo. Pega aí. Aí numa folha de papel, a gente vai desenhar um ponto no lado. Ponto. É que aqui sai direito, mas o ponto. Esse aqui é um ponto A. Tá. Tá bom? E aí você vai desenhar um pouco mais distante um ponto B. Existe aí um ponto B. Tá, desenhar um ponto A e um ponto B. Certo. Para a gente ficar mais figurativo, ponto B faz o desenho de uma ilha. Tá. Eu estou fazendo uma ilha. Uma ilha aqui. É uma ilha. E o ponto A é onde ela está. É o porto de partida. Tá. Certo? Já velejou? Se eu já desenhei? Não. Você já velejou? Já Não. de barco a vela? Mas você consegue imaginar o que é velejar? Você entra no barco, enfim. Já andei em barco, assim, esses de passeio. Aqui em João Pessoa tem muitos passeios maravilhosos de barco. O problema é que essa ilha está muito distante. Ela não é simples de chegar. Né? Então você tem que o ponto B é uma ilha, ela está distante. Ela não é simples de chegar. Não dá para você entrar num barco e chegar lá. Tá. Não dá, porque não tem posto de gasolina no meio do caminho, você vai ter que velejar. E velejar é uma coisa difícil, não é fácil para você que nunca velejou, né? Eu nunca velejei. Consigo imaginar. E é o seguinte, a ilha é muito linda e atrativa. É um sonho de você estar lá. Então, é uma jornada que vai demorar muito tempo, vai ter muitos obstáculos, mas é tão paradisíaca que vale a pena. Bom, é uma aventura. A ilha é 6 quilos em 6 semanas. É o destino onde seu avatar quer ir. 6 quilos em 6 semanas. Quando ele atingir 6 quilos em 6 semanas, ela chegou na ilha. Só que tem essa jornada, você imagina que fazer uma jornada para uma ilha no meio do Pacífico, no veleiro, vai ter muitos atalhos e obstáculos. Você deve entender que ir para uma ilha não é um 2 pontos retos, você vai e veleja para lá. Não funciona assim. Você tem que saber onde tem vento, onde não tem, onde a maré está alta, onde a maré está baixa. Tem lugares que você só passa com a maré alta, tem lugares que você só passa com a maré baixa. Tem às vezes ventos, tem às vezes... E quando não tem vento? Tem situações imprevistas. Né? Você pode prever que vai ter vento o tempo inteiro, mas a Terra não é um reloginho. Às vezes ela resolve soprar, às vezes ela não resolve não soprar. Faz sentido isso? Então, essa jornada é atalhos e obstáculos. Se você for com a Amir Klink no seu barco, o cara já sabe velejar de olho fechado. Você vai chegar lá muito mais rápido. Se você for com o Érico Rocha no seu barco, não necessariamente, o Érico Rocha não sabe velejar essa trilha. Então, eu vou perder mais tempo, né? Vai ser mais difícil. E você é a expert de levar de A para B. Você, nessa jornada, não tem ninguém melhor que já levou pessoas lá. Então, eu quero que você me diz um obstáculo na jornada de uma mulher de 30, 40 anos que quer emagrecer, já encontrou isso. Esse obstáculo vai estar na jornada. Ele vai aparecer uma hora ou outra. Não necessariamente no começo ou no final, mas ele vai aparecer. Me fala um obstáculo nessa jornada para essa mulher que vai fazer ela duvidar que ela consegue. Ela disse que já tentou e não conseguiu. Geralmente aos 30 anos você já fez alguma dieta? Já tentou e não conseguiu. Já tentou e não conseguiu. E agora? Então, E agora? e agora?
Ou você está entendendo que esse é um obstáculo? Então, digita aí, já tentei e não consegui. E agora? Já tentei emagrecer 6 quilos e não consegui. E agora? Então, esse é um obstáculo, tá bom? Escreve aí, obstáculo. Já tentei e não consegui. Tá. Você vai fazer um mapa. Esse é um mapa aí da sua jornada. É uma objeção. Eu anotei um monte de objeção. Então, tá bom. Qual que é a próxima? Outro obstáculo. Outro obstáculo. Coisa que eu escuto, vou dizer os obstáculos mais difíceis. Influências da família e dos filhos. O obstáculo, eu não entendi. O obstáculo não foi claro para É, mim. uma influência negativa. Eu escuto as mulheres dizerem que elas têm dificuldade de emagrecer por causa das refeições que precisam ser feitas para a família, para o marido, para os filhos. E aí elas acabam comendo aquilo ali que prepara para eles, porque, imagina, ela não tem nem tempo de fazer os dois. Tentador. Escuto Então, muito isso. Geralmente eu peço para elas contaminarem eles. eu comecei a sacar isso. Aí agora a gente tem que comprimir uma frase, um obstáculo, né? Como é que seria o obstáculo em uma frase? Eu tenho que entender esse obstáculo em uma frase. Seria. Ela fala que não consegue comer diferente dos filhos, do marido e dos filhos. Ela, tipo, ela. Não Deixa eu ver se consegue eu consigo. ser da família e quer emagrecer 6 quilos, assista esse vídeo. Exato. É isso aí. Ela não consegue comer. Tem que ser uma comida que dê pronto. Tem que ser uma comida que dê para todo mundo. Não precisa explicar de novo, não, eu já saquei. Então, um título candidato é não consegue comer diferente da família e dos filhos e quer emagrecer 6 quilos, assista esse vídeo. Talvez dê para fazer um pouco. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha feito um vídeo assim. Então, tá tudo bem. Mas talvez tenha que comprimir um pouquinho o título mais, mas você tem que ter Melhorar. claro ao obstáculo e oportunidade. Um título. Certo. A gente falou 2 obstáculos. Eu vou falar um aqui que é normal. Emagrecer até consigo, mas vou voltar e vou ficar até mais gordo. Isso. Vou ganhar tudo de novo. Vou ganhar tudo. Quando eu começar a... Se você já emagreceu 6 quilos, mas ganhou tudo de novo, assista esse vídeo. Tô dando exemplo. Tá. Agora, eu quero que você fale de atalhos. Veja bem, na primeira vez que eu te pedi para fazer um conteúdo raiz, você falou de um conteúdo da jornada inteira. Como emagrecer 6 quilos em 6 dias. E eu vou te dizer, a jornada inteira, você deve fazer esse aí também, mas a jornada inteira é muito complexa. Eu quero que os seus conteúdos não sejam da jornada inteira. Até porque a jornada inteira tende a ser mais complexa. Você pode dar um overview da jornada inteira, né? Uma estratégia. Mas por enquanto, se você falar da jornada inteira, você não tem o que falar. Eu quero que você fale de pontos específicos dessa jornada, de atalhos e obstáculos. Então, se você vai falar do efeito ioiô, cara, fala 1 hora do efeito ioiô. E como ela nunca mais vai ter o efeito ioiô. O efeito ioiô, né? Eu emagreço, mas depois eu volto. Sanfona. Então, como? Efeito sanfona. Efeito sanfona, perdão. Efeito sanfona. Ele é um elemento, é um obstáculo dessa jornada. E entre eles tem mais outros milhares de obstáculos. Do tipo, esse da família é um. Você falou muito bem. E eu quero que o seu conteúdo sempre mencione a Roma, mas que ele pontualmente resolva, diz para ela como ela supera um obstáculo ou fale de um atalho. Tá? Como o nosso tempo tá ruim, tá difícil, eu vou falar um atalho aqui. E você vai ter que me perdoar se ele não funcionar. Mas um atalho normal nessas dietas que vendem por aí é não compre besteira e deixe no armário. Show. Você comprar uma
de Kit Kat, se você é um cara que gosta de Kit Kat e você tem Kit Kat no armário de fácil acesso, você vai comer esse Kit Kat quando você se sentir emocionalmente deprivado. Sim. Um atalho é tenha só coisas da dieta ou só Preciso. saudáveis na geladeira. Porque se você quiser, vai ter que pegar um carro, ir para um supermercado, e já é mais difícil na pandemia, por incrível que pareça. Então, faça o difícil, faça o errado ficar mais difícil. Então, o Sempre falo isso. vídeo meu seria como fazer emagrecer ficar fácil. Ou ficar mais fácil. Você está entendendo que é um atalho? Então, pessoas. É um atalho estratégico. A casa da pessoa que quer emagrecer tem que ter só coisas. E aí, só que é o seguinte: toda vez que eu te falar um atalho, o que vai vir na cabeça dela? Uma dúvida. Nem dúvida, é uma objeção. É. Quando você fala um atalho, naturalmente vem uma objeção. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o seguinte: os seus vídeos, o seu conteúdo tem que ser de quê? Na maioria das vezes. Sobre que temas? Atalhos e obstáculos. Tá bom? Até aí você pegou? Tá. Peguei, tranquilo. Atalhos e obstáculos. Só quem quer ir a Roma, Problema, solução. É meio assim, né? problema ou solução. Ou oportunidade e objeção. São palavras diferentes para definir a mesma coisa. No contexto de jornada são atalhos e obstáculos. No contexto de marketing é oportunidades e objeções. Né? No contexto mais problema ou solução. Agora é o seguinte. Agora eu vou te dar uma estrutura para esse vídeo. Então, eu já te defini Roma, já falei os tipos de vídeo que você tem que produzir, já te falei mais ou menos como produzir eles, né? Tipo, os temas deles, e agora eu vou te dar uma estrutura para você produzir eles. E ó, no começo, segue a estrutura, mas é que nem música. No começo eu tô te dando uma música para tocar, mas não quer dizer que a música é a música. Então, Asa Branca, que é uma música, não quer dizer que é a única música que pode ser tocada com aquelas regras. Mas eu gosto de te ensinar uma música para você sentir que você consegue tocar. À medida que você vê que funciona, você pode improvisar. Vou começar te dando uma estrutura, mas quando você ficar boa naquilo, você vai poder improvisar. Então, a estrutura não é a estrutura. Eu estou te dando só uma música para você tocar, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que você pegue um desses vídeos aí que você queira fazer para a gente criar uma estrutura para ele. Escolhe um desses que a gente especulou. Um da solução. Um vídeo solução. Então vamos lá. Qual que é o título do vídeo? Não, eu poderia ser assim. Eu não queria começar com não, mas eu acho que. Mas poderia. Não compre, não deixe no seu armário coisas que não favorecem seu emagrecimento. Ou então não deixe no seu armário coisas que te engordam. Acho que pega mais. Então tá bom. Agora foi excelente esse exemplo. Porque você acabou de dar um exemplo de um título que não pode ser colocado. Não. Isso é muito bom. Então vamos lá. Não deixe no seu armário coisas que engordam. E agora você tem que entender ipsiliteris. Eu sei que você, como expert, você consegue linkar pontos, você sabe muito desse assunto. Só que seu avatar, por definição, ele é um faixa branca. Ele sabe pouco. Faz sentido? Você, faixa preta, seu avatar, seu cliente ideal, faixa branca. Sim. Então, ele só... Quanto menos uma pessoa sabe do assunto, ela só sabe o que você fala. Faz sentido? Sim. Ela não sabe o que você não fala. Ela só sabe o que você fala. Tá, que eu explico pra ela. Não, nem explica. É o que você falou. Tá. E falou, não coloque coisas que engordam no armário. É isso que você falou. Eu te pergunto, isso é um atalho só pelo que você falou?
Só com essas palavras. Foi essa mensagem que você mandou. Isso é um atalho ou um obstáculo? Que atalho que é isso? Pode ser um obstáculo, né? Não. Você está entendendo que ela não sabe. Mas E daí? Ela chega para mim, não coloque coisas. E daí? O seu título, pelo título, não demonstrou. como? Não demonstrou se aquilo é um atalho ou um obstáculo. E nem Entendi. demonstrou para Roma. É tipo Tá. eu chegar para você e falar assim, ande 20 passos. E você? E daí eu andar 20 passos? Para onde? Tá. Para quê? Então, Não, então poderia mudar. não vai tão rápido, não. Relaxa. Se você colocar esse título, você cometeu um erro brutal. Porque o vídeo, em uma frase, tem que ser de atalho ou o quê? Ou obstáculo. Mas a pessoa tem que entender que é um atalho ou obstáculo lendo o título. Porque se ela não entender, a pessoa que está interessada naquele negócio é tipo eu chegar e falar assim, pegue o ônibus 130. Para onde? Dá trabalho Tá. pegar o ônibus 130. Não, fica calmo aqui. Dá trabalho pegar o ônibus 130. Ela não quer deixar de deixar coisa gorda no armário. Ela só vai fazer isso. É tipo ninguém quer passar muito tempo no veleiro. Você só quer isso se chegar num destino. Se for o quê? Um atalho ou um obstáculo. E ela só, infelizmente, você não vai poder explicar para ela. Porque a única mensagem é, pare de colocar coisa gorda no armário. Não soa como um atalho. Não soa como um obstáculo. Não soa nem como uma jornada. Não soa nem como parte da jornada. Sacou? É muito imperativo o título. Não, não é imperativo. Vou falar de novo. Não. Escreve aí. O título não soa como um atalho ou um obstáculo a Roma. Toda vez que você colocar um título, você tem que colocar a seguinte frase. Isso soa, você tem que se fazer a pergunta. Isso soa como um atalho ou obstáculo a Roma, sem eu ter que explicar? Então, esse não soa. Soa simplesmente como alguma coisa. Um pedaço de pedra. Pedra. Pedra não soa como atalho. Não soa. Tijolo. Tijolo é uma oportunidade e obstáculo, sem contexto. Então, vamos lá. Vamos trocar esse título para um título que tem que... Você vai falar da mesma coisa, tá? Você vai falar de não coloque coisa gorda no armário. Que te engorda no armário. O conteúdo vai ser o mesmo, mas você tem que falar... O título tem que ser um atalho ou um obstáculo. Então, vamos lá. Como é que você refraseia esse tema de raiz, né, de conteúdo raiz, como um atalho, um obstáculo? Como manter o seu armário saudável? Ou saudável não, porque o meu cliente ele não quer só saúde. Ah, agora você está começando a sacar. O que ele quer? Ele quer emagrecer. Não. Isso aí era o que antes dessa live que você falava para todo Ele mundo. quer emagrecer 6 quilos. Não. Isso era antes dessa live. Você tem que começar a treinar você. O que seu cliente quer? Faltou uma frase. O meu cliente quer emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Exatamente. Eu não falo que o meu cliente quer 100 mil reais. Eu falo que o meu cliente quer 100 mil reais em 7 dias. E você quer. Sim. Eu tô te falando como é que você chega em 100. Eu não quero. Se você conseguir 100 mil reais em 8 dias, não me manda um testemunho. Porque não é isso que eu prometo. Eu prometo é 7 dias e eu vou cumprir em 7 dias. Tá. Entendeu? E quando eu te perguntar se você não saca o que o seu cliente quer, você não consegue construir o atalho, a jornada. O que o seu cliente quer? Ela quer emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Total. E aí, como é que você fala isso? Isso sobre isso? Poderia ser, falando da mesma coisa do exemplo do armário. Como manter. Como garantir um armário que te emagrece 6 quilos em 6 semanas? Melhor. Já falou de Roma. Mas ela não tá nem. Ela tá se lixando para armário.
Então, Ah, então, que armário? Eu não quero armário. Eu quero 6 semanas. Então, você colocar o armário no título não necessariamente resolve o seu problema. Eu não estou falando a resposta de uma vez, que eu quero que você tente, erre umas 20 vezes, para quando eu falar a resposta, você sacar isso. Porque das outras vezes eu falei, e você não sacou. Inclusive, eu falei exatamente essa resposta, e não entrou na sua cabeça ainda. E não tem nada de errado. Às vezes precisa entrar 20 vezes. Você tem cliente, você sabe como é que é. Você fala uma coisa, ela demora e vem 20 vezes depois. Então vamos lá. Essa ainda não tá boa. Já fala de Roma, né? Fala do seu destino, mas não fala, ainda não tá atrativo. Vamos lá. Mais uma. é... Ai, Érico, eu não sei falar disso, vou mudar. Não funciona fugir. Não, não tô fugindo, cara. Tá fugindo. Não sei falar disso, é uma fuga, tá bom? É? É. Você falou que não sei, você é vítima Não, da sua falta de eu não sei falar, formar o título para esse contexto, né? De fazer as compras, enfim, de ter Você fala que não sei, você para de pensar. de ter Tá, então vamos lá, Justamente, vou tentar de novo. sabe que depois de terminar essa live eu vou embora? Eu vou embora. Então vamos resolver esse problema agora, aproveitando que você está aqui comigo. Se você falar que você não sabe, você está pedindo demissão do problema. Você não sabe. Se você falar, Tá bom. ainda não vi a resposta, é diferente de você falar que eu não sei. É, eu ainda A não sei. resposta ainda não me veio à cabeça, é diferente de falar. Quando você fala que eu não sei, você categoricamente, na minha opinião, você fala que você é incapaz, está incapaz de responder. Eu não acho que você está incapaz de responder. Então seria, sei lá, como fazer suas compras para emagrecer 6 quilos em 6 semanas? Também não. Engraçado que você pensa. Também não. É engraçado, né? Você pensa como uma expert. É errado? Na verdade, não. É só o que é. Mas você tem que começar a pensar como uma lançadora para vender. Deixa eu te falar o seguinte: quando você tiver uma empresa, às vezes, né, como vários, às vezes você vai pensar como o financeiro. O financeiro é cortar custo, que é aumentar lucro. Certo? Tem empresa ou não? Não? Eu tenho empresa. Você tinha jurídico nela? Tinha. Então tá bom. Às vezes você tem que colocar o chapéu do jurídico. Tem que pensar como jurídico. Faz sentido? É, faz sentido. Se você pedir para o jurídico fazer seu marketing, a empresa vai Não vai falar. rolar. Se você pedir para o seu marketing, a galera do marketing fazer seu jurídico, vai todo mundo para falência também. Você entende? Não tem nada de errado com o jurídico. Não tem nada de errado com o marketing. Não tem. Você está entendendo que são papéis importantes na empresa. Então você está pensando como expert. É um papel importante na sua nova empresa. Mas você tem que tirar o seu chapéu de expert e botar o seu chapéu de lançadora. Faz sentido? Faz sentido. Então não tem nada de errado. Então quando você fala como arrumar o armário para perder 6 quilos, você está pensando como um expert. Como arrumar o armário. Ah, eu preciso arrumar um armário, senão não vai perder 6 quilos. Mas isso não é uma oportunidade, porque ninguém quer arrumar armário. Você está pensando, se você encontra na rua alguém, eba, vou arrumar um armário, tem sempre uma louca. Mas ninguém Não. arrumar armário. Nem eu gosto de fazer compra, nem eu. Vamos lá, vamos pensar em outra Você coisa. fala, como arrumar armário para perder 6 quilos? Você não está trazendo uma oportunidade. Oportunidade remete a facilidade e atalho. Então, já que a gente ficou muito tempo nessa pergunta, eu vou te dar uma das respostas. Tá bom? Tá, nesse tema. Tá. Nesse tema. Tá bom? Pode ser. Para mim, eu penso em oportunidade. Aplique essa técnica e perder 6 quilos em 6 semanas vai ficar mais fácil. Aplique essa técnica simples, 5 minutos por dia, e perder 6 quilos em 6 semanas vai ficar mais fácil.
Uma técnica estranhamente simples e torna mais fácil perder 6 quilos em 6 semanas. Isso é atrativo, não é íntegro. Eu sei que se a minha casa tiver um armário com coisa saudável, a minha vida, para chegar a Roma, 6 quilos em 6 semanas, vai ficar mais fácil. Então, eu estou pensando como um lançador na hora de fazer o tiro. Porque eu tenho que demonstrar a oportunidade. Faz sentido? Faz sentido. Quando eu demonstro a oportunidade, o cliente vem de forma íntegra, sim. E aí, quando ele vem, aí você coloca o chapéu de expert. Aí você explica. Entendi. Eu tenho que mostrar para... Eu não tenho que dizer para ele o que eu vou tipo, explicar no vídeo. Eu tenho que dizer o que aquela explicação vai trazer para ele. Na verdade, não Mais ou lembra menos de escrever uma frase? A explicação tem que soar como o quê? como um obstáculo ou um atalho. Exato. A minha soa como um atalho. Não soa? É, A sua uma soa como técnica mais assim. coisa para fazer. É verdade. O título. Embora tenha o que fazer, mas tudo Mas bem. o meu título soa como oportunidade, um atalho. Opa, eu vou Um assistir atalho. essa parada, eu vou gastar 1 hora assistindo essa parada, porque eu quero chegar a Roma. Isso soa como uma oportunidade. A sua soa como como limpar a casa de novo. Soa como trabalho. A minha soa como oportunidade, a sua soa como trabalho. E o final das contas é a mesma coisa. Só que um lançador, aí você vai ter que vestir o chapéu. O lançador fala sobre oportunidades e atalhos e obstáculos. O expert entrega o que é necessário para chegar lá. Eles são organismos simbióticos, eles precisam um do outro. Sem o lançador, você não tem cliente no digital. E o lançador sem expert, ele não tem o que entregar. Tenho que fazer as duas coisas. Me preocupar com o marketing para lançar e me preocupar com o que entregar. Botar a cabeça, o chapéu de quê? De lançadora. E lançadora, o título tem que soar como uma oportunidade ou um obstáculo. O obstáculo. Então tá bom. Sacou isso? Sim. Eu não sei se você sacou, porque eu te dei a resposta, né? Eu tenho que ver você fazendo uma para eu ver se sacou, tá bom? E eu sei que a gente tá para ver se uma sai da sua cabeça. Se eu acordo a lançadora dentro de você, porque ela tá aí. Tá bom? Então, eu quero que você me Tá. fale outro. A gente discutiu vários atalhos e obstáculos, né? Me fale um outro tema. Ó, não ainda com formato. Qual que é o outro tema que você pode falar no Raiz? No raiz. Um tema. Posso falar de uma estratégia de emagrecimento, por exemplo. Posso falar do jejum intermitente. Então, tá bom. E daí, jejum intermitente? Você tá entendendo? Agora, tudo bem. O tema vai ser jejum intermitente. Esse é o expert falou. O expert saiu. Vai falar sobre jejum intermitente. Agora, eu vou Sim. falar o seguinte. Qual é o tipo desse vídeo, tal que ele mostre uma oportunidade ou uma oportunidade. No caso de jejum intermitente é um atalho, não é um obstáculo. Então vamos lá. No atalho. Saiba um caminho mais fácil para emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Conheça um caminho mais fácil para emagrecer 6 quilos em 6 semanas. Então tá bom. Esse é um, Ou tá? mais rápido. Esse Ah, é um. Ou mais rápido, sei lá. isso acelera os seus resultados. Se você quiser emagrecer 6 quilos mais rápido e com saúde, assista esse vídeo. Por exemplo, você podia até falar jejum intermitente. Se você fizer isso, você chega a você emagrece 6 quilos mais rápido. Alguma coisa do tipo. Tá entendendo que agora você está falando em atalhos e obstáculos, tá bom? Tá, compreendi. Bem, muito bem. Você entendeu a diferença do expert e do lançador? Eu entendi. Eu acho que eu estava sempre pensando como expert. Eu estava, talvez, trazendo muita técnica para os meus vídeos.
É, Muita técnica. eu acho que você pode trazer a técnica. Não tô falando pra você não trazer, tá? Tá, eu entendi. Mas para o título Eu eu tenho que chamar mais. empacotar essa técnica como uma oportunidade. Até Verdade. você tem que empacotar essa técnica como uma oportunidade, Como uma oportunidade. porque senão ninguém vai ver. Eu Hum, falei para você parar sim. de divulgar técnica. Eu falei, se você não empacotar como oportunidade, poucas pessoas vão ver, porque as pessoas querem atalhos ou obstáculos. Então você vende o que elas querem e entrega o que elas precisam. Eu escrevi essa frase que você falou, que você já tinha falado muitas vezes antes, sempre no meu bloquinho, onde eu fico pensando o que postar, E ó, entregar o que as pessoas precisam. esse é um recado para os meus alunos da Fórmula e para os meus futuros alunos. Vocês vão passar exatamente isso que a Lucilene passou. Isso está tudo lá na Fórmula. Vocês vão preocupar muito mais com o produto. Vocês vão deixar de fazer uma Roma específica. Vocês vão começar a construir conteúdo geral. E não vão conseguir conteúdo que são empacotados em oportunidade de objeções. Apesar de estar tudo escrito lá, está tudo falado lá. Inclusive, é muito louco. Se você ver essa live 5, 6 vezes, você vai começar a sacar o que eu falei, né? Na primeira vez você vê um pouquinho, você saca mais um pouquinho. O cérebro da gente não pega tudo de uma vez, né? E é isso Verdade. lá. Então, as pessoas que escutam isso e sacam isso de uma vez, começam a produzir conteúdos que, são claramente oportunidades e obstáculos. 2, levam a Roma. Oportunidade e obstáculo não para qualquer coisa, para Roma. E aí, quando eles... Adivinhem quem assiste esses conteúdos? Quem está interessado em ir para Roma. Pra... E aí, quando depois você dá um caminho de ser a guia dela pessoal e tal, tá com ela, né? Você mostra a jornada. O lançamento é você mostrar a jornada. Você não é ir com a jornada. Mas se você mostra a jornada e ela saca que você é a melhor pessoa dessa jornada, ela quer ir com você depois. E é por isso que você compra. E aí vem o próximo passo, que é levar ela para um 6 em 7, 6 em 6. Foi bastante tempo aqui com isso. Lucilene, ajudou. Obrigada. Ajudou bastante. Muito obrigada. Eu fico feliz. E ó, quando rolar o testemunho, não esquece de mandar um print e mandar para mim, tá bom? Mando. Vamos fazer um print? Vamos sim. E dito tudo isso, eu queria falar só mais uma coisa. Paciência. Sim. Você está num processo, uma coisa muito nova. Não se você queria escrever um vídeo e não vem a, o título, eu preciso que você seja paciente com você mesmo. Demorou X anos para você aprender nutrição, sabe? 5, 6. Eu sei que não precisa de 5, 6 anos para aprender a fórmula. Ela é simples. Geralmente é você ver ela 5 vezes. Então, não sei quantas vezes você assistiu cada módulo do audiência. Assiste mais 5. Porque cada vez que você assistir, você vai... Ah, ele falou isso. Ah... E se você tiver paciência e persistência nessa jornada, eventualmente, com 7 lançamentos, você vai chegar lá. 7 ciclos de lançamento interno. Então, assim, e quando você chegar lá, sabe o que vai ser o melhor? Você não vai esquecer. E você não vai esquecer mesmo. Você vai poder ir para essa ilha quantas vezes você quiser fazer essa jornada. Tá bom? Cada vez que você quiser ir para a ilha, como você já foi 1 ou 2 vezes, você vai tender a ir mais rápido. Vai estar mais automático. E às vezes você vai até esquecer que você sabe. Vai parecer tão natural que é só ir pegar um barco e ó. Não é assim, mas... Tá bom? Tomara. Sim. Tô estudando para chegar nesse ponto. De ser mais automático. Vai ser muito automático. Para mim, para os faixas, eu tive uma reunião com 65 faixas pretas ontem. E para eles também é. O 6 em 7 já nem... Se eles fazem 6 em 7, eles entram em depressão. Eles fazem acho que 6 em 30 minutos. Eles fazem até 8 em 1. Sabe o que é 8 em 1? 1 hora? Um dia. Um dia. 1 hora ainda não rolou. Nossa. Não que eu saiba. Não. Acho que esse ano já rolou 1, 2, 3.
4 8 naquele grupo. Ou, não naquele grupo, mas já rolou 4 8 que eu tenho conhecimento. Acho que 3 foram no grupo. Muito bom. 3 ou 4. É muito bom. Tá bom? E obrigado Tá. pela participação. Um grande abraço. Obrigada. Vamos printar, Érico? Printa aí. Vamos lá. Foi. Abraço. Obrigada, tá? Um abraço. Show de bola. Esse foi o 747 hoje. Demorou um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, adivinha o que tem? Às 7h47. Às 7h47 da manhã. Amanhã tem mais um 747. Um grande abraço e a gente se vê.